Muitas pessoas enxergam o vendedor, a vendedora, como alguém insistente, que quer te vender a qualquer custo. Aquela pessoa que fica na sua cola, que te manda mensagem o dia inteiro, te liga e tenta te empurrar alguma coisa sem nem pensar ou levar em conta se você, cliente, realmente precisa disso ou não. Esse não é o nosso caso. A gente tem realmente algo que vai fazer a vida da pessoa melhor. Então, a gente precisa pensar em uma mensagem, um contato com o nosso potencial cliente que não ative aquela barreira automática na pessoa do tipo, meu Deus, lá vem mais um no meu WhatsApp tentando me vender alguma coisa. E para romper essa barreira, essa mensagem precisa ser o mais real e humana possível, precisa dizer quem sou eu e por que mereço sua atenção, e ela não deve ser genérica. Bem-vindo a mais um episódio do Soviero Podcast, o podcast oficial da Soviero Software Studio. O nosso objetivo aqui é te educar a respeito de tudo que você precisa saber para vencer como empreendedor ou empreendedora de primeira viagem, aumentando ao máximo as suas chances de ter sucesso, criando um produto de software rentável que as pessoas realmente queiram pagar para usar. Para tudo que fazemos, nossa missão é uma só: levar você, novo empreendedor, do zero até o primeiro cliente. Para começo de conversa, a gente não quer de maneira alguma ser visto como os vendedores que as pessoas estão acostumadas. Até porque esses vendedores normalmente podem até ser inconvenientes. E a última imagem que qualquer um de nós aqui quer passar é a de um vendedor que não se importa com seu cliente e com a sua satisfação ou sucesso. E pior ainda, perder a oportunidade de fechar uma venda, de concluir uma venda, só porque a gente enviou uma mensagem que poderia ser melhor, que poderia ter aproximado a outra pessoa de nós e do nosso produto ou serviço. O primeiro passo é garantir que a mensagem seja o mais real e humana possível. E o que eu quero dizer com isso? Eu digo assim, nos detalhes da mensagem mesmo. Quando a gente lê uma mensagem, um texto super formal, isso passa uma impressão menos pessoal e mais parecida com um vendedor comum, como a gente está habituado a ver por aí. Então, o que a gente faz nesse caso de escrever uma mensagem super formal é aumentar as chances da pessoa que vai receber não responder a essa mensagem. Então, se a mensagem for o mais humana e pessoal possível, a gente vai naturalmente receber mais respostas. A ideia é que ela seja feita como qualquer mensagem que você manda para um amigo. É claro que a mensagem ainda deve estar escrita corretamente, sem grandes erros gramaticais, enfim, mas não se prenda a palavras difíceis, à formalidade. A questão aqui é adaptar o tom. Garantir que o tom da mensagem seja leve e até personalizado vai fazer com que a pessoa que receba essa mensagem e eventualmente a leia se sinta mais motivada mesmo a continuar a conversa. Por quê? Porque nesse papo a gente não estabeleceu uma relação de venda que cria aquela primeira barreira, cria até um certo distanciamento, mas sim de alguém, uma outra pessoa que está apresentando uma solução para um problema que a pessoa do outro lado pode ter. Estar atento ao tom da mensagem, eu diria que até a escolha das palavras ali na construção do seu texto é um dos passos mais importantes para que esse primeiro contato não crie a distância que eu falei, mas sim aproxime, faz com que a pessoa sinta que ela está falando com uma outra pessoa normal e que só quer apresentar algo a ela que pode ser do interesse dela. Então, ela deve querer se sentir motivada de fato ali a responder a sua mensagem. E isso começa com uma primeira mensagem vinda de nós vendedores que seja real, que seja humana, que não pareça uma mensagem super montada e ali super formal e tudo mais. Além disso, além do cuidado com o tom da mensagem, esse mesmo texto, ele precisa ter os seguintes elementos. Responder a esses elementos, né? Quem sou eu e por que eu mereço a sua atenção? Basicamente, a mensagem tem que expressar, assim, com muita clareza, o ganho que a pessoa vai ter em fazer o que a gente está convidando ela a fazer. Seja marcar uma reunião, seja acessar um link, enfim, esses primeiros passos ali para posteriormente concluir a venda. O quem sou eu,
entre aspas, né? É o momento de se apresentar e mostrar que você ou a sua marca é interessante para a pessoa. Melhor ainda, se você conseguir conectar isso à necessidade, no caso, a possível necessidade desse seu potencial cliente. Bom, e por que a pessoa deve parar, te ouvir, no caso não ouvir, né? Ler a sua mensagem, te responder? Por que ela deve fazer isso? É aí que você entra como porquê eu mereço a sua atenção. A sua mensagem, ela precisa mostrar o valor que a pessoa vai ter ao te responder, ao te dar atenção. O lance todo aqui, nesse momento, está em destacar o benefício que você pode oferecer para a pessoa. Respondendo a essas duas perguntas na hora de montar a sua mensagem, a gente cria uma conexão, estabelece credibilidade e o mais importante, mostra para o potencial cliente o que ele pode ganhar ao nos responder. E isso aumenta 100% a chance de conversão. Hoje na Sovieiro, por exemplo, a gente está desenvolvendo para um dos nossos clientes um aplicativo que ajuda estudantes de concurso no dia a dia dos estudos, otimizando o tempo de leitura das leis que esses estudantes precisam fazer para prestar as provas, enfim. Então, uma mensagem excelente para falar com esse público seria algo como: meu nome é Chandler, recentemente fui aprovado no concurso X e, baseado na experiência que eu tive, estou desenvolvendo um aplicativo para ajudar na aprovação, facilitando muito a parte que eu considerava mais difícil, que era a leitura de leis. Percebam que aqui a gente tem o quem sou eu no início da mensagem e o porquê eu mereço sua atenção. Meu nome é tal, então no caso, né, do nosso cliente, meu nome é Chandler, fui aprovado no concurso tal. Aqui a gente já estabelece uma primeira conexão e uma relação de credibilidade. Então, eu fui aprovado no concurso tal. E baseado na experiência que eu tive, enfim, eu passei pelo mesmo que você está passando e quero te ajudar. Entendem aí o quanto a questão da conexão e do envolvimento da mensagem é muito importante. E vai garantir, nesse caso, com que as pessoas que recebam essa mensagem, que são ali concurseiros e vivem essa realidade de estudo, pensem, poxa, o aplicativo dele pode me ajudar de algum modo. E melhor ainda, melhor das circunstâncias, a nossa mensagem ela deve especificar exatamente para quem ela é direcionada e para quem ela não é. Sabe aquela história de que quem quer agradar todo mundo no final das contas não agrada ninguém? Pois bem, o mesmo se aplica aqui. A gente precisa saber a quem a gente quer se direcionar, para quem a gente quer vender, para quem a nossa solução faz sentido. Ah, mas isso pode excluir tais pessoas, isso pode excluir um determinado público. Sim, mas que bom, porque aí a nossa mensagem vai chegar nas mãos, no caso no celular, né? Das pessoas certas, das pessoas que de fato podem se interessar pelo nosso produto, pela nossa marca. Seguindo o exemplo do nosso cliente, a mensagem poderia continuar assim, por exemplo: o aplicativo foi feito para ajudar pessoas que estão estudando para concursos na área jurídica. Pronto, aqui eu já especifiquei com quem eu quero falar. E esse ponto que especifica para quem a mensagem, é tão importante para nós vendedores quanto para quem recebe a mensagem. Então, a gente consegue já ser certeiro com quem a gente vai falar e quem vai nos responder também vai saber que aquela mensagem é exatamente para ela. Um outro ponto mega importante nisso tudo é que quanto mais ficar claro que a mensagem que a gente está mandando foi feita exatamente para a pessoa que a gente está mandando, mais chances a gente tem de obter uma resposta. Sabe aquela mensagem genérica que claramente a gente sempre percebe que é um Ctrl+C, Ctrl+V, que ela está sendo enviada para várias pessoas, às vezes nem seu nome tem na mensagem? É essa mensagem que a gente não quer. A gente não quer mensagens genéricas. São justamente essas mensagens que a gente recebe e já automaticamente pensa, e mais um, vou nem ler. Sabe aquela mensagem que fica no seu WhatsApp e você nem quer ver ela, tem gente que exclui sem nem abrir a conversa. Essa vai ser a mesma reação dos outros se a nossa mensagem tiver essa mesma carinha, digamos assim. Trazer algum grau de personalização para a mensagem, para a pessoa sentir de fato que a gente está conversando com ela, é essencial.
Melhor ainda se a gente conseguir fazer ela se sentir especial. Um truque simples e super poderoso de fazer isso é pedindo ajuda. Dessa maneira, você coloca a pessoa na posição de ajudar, de destaque, quase de especialista mesmo. E isso já faz a pessoa automaticamente se sentir importante, porque todo mundo gosta de ser ouvido e adora sentir que pode contribuir de alguma maneira, enfim, isso é do ser humano, de qualquer ser humano. Então, por exemplo, abre aspas aí para uma mensagem. Fala, meu amigo, tudo bem? Peguei o seu contato ali no grupo dos concursos tal e pelas suas mensagens dá para ver que você tem bastante experiência na área. Eu estou desenvolvendo um aplicativo para ajudar os concurseiros e seria muito bom poder contar com a sua ajuda. Esse tipo de abordagem é genuína e abre espaço para uma conversa fluida, natural, além de mostrar que, você valoriza a opinião da outra pessoa e 2, deixa claro que ela pode ser parte de algo maior, de algo grande, nesse caso, o desenvolvimento de um aplicativo para ajudar outros concurseiros. Eu gosto de pensar que a chave da comunicação, vamos dizer assim, da elaboração de mensagens, é justamente construir um ponto de conexão antes de tentar vender algo diretamente, ali no bruto, sabe? O Rodrigo uma vez me deu um exemplo que pode parecer bobo e simples, mas eu achei genial e nunca tinha parado para pensar e talvez você também não. A venda é como um pedido de casamento. A gente não esbarra em alguém na rua, no shopping e já ajoelha ali mesmo e do nada pede essa pessoa em casamento. Primeiro a gente se conhece, para aí iniciar um relacionamento, estabelecer uma conexão de fato, para finalmente pedir o nosso parceiro ou parceira em casamento. E o mesmo serve para o ato de vender, de fazer uma venda. Talvez, claro, com um pouco menos de complexidade, tempo, enfim. Mas serve também, é um exemplo do nosso dia a dia, de fora do universo das vendas, que faz muito sentido quando a gente os compara. Para poder finalizar, ou pelo menos caminhar para o final, o que eu acho que é o princípio mais fundamental de tudo que eu falei até agora, e que se você não entender ele, pouco adianta ter entendido todo o resto, que é: o nosso inimigo não é o não. O nosso inimigo é a inércia, é a pessoa não responder. A gente, seres humanos mesmo, vendedores e seres humanos que não são vendedores, a gente costuma ter uma coisa, um medo mesmo de receber um não, de ser, entre aspas, rejeitado. E, no nosso caso, de ter o nosso produto rejeitado. O que a gente precisa entender é que o não, a resposta não, vai de acordo com se a pessoa é adequada para o nosso produto ou não, se ela está dentro do nosso perfil de cliente ideal ou não, se a nossa solução faz sentido para ela ou não. O que a gente quer fazer, o nosso objetivo com tudo que eu trouxe até aqui, é lutar contra a inércia, a falta de movimento, das pessoas que de fato são adequadas ao nosso produto. O objetivo é levar essas pessoas, sim, a tomarem uma ação. E para isso, recapitulando, a gente precisa montar uma mensagem que seja real, que seja humana, que fuja de grandes formalidades. A gente precisa responder às perguntas: quem sou eu e por que mereço sua atenção? A gente precisa especificar para quem a mensagem é direcionada e criar uma mensagem personalizada, que garanta um tom de conversa, um tom natural a esse papo. Eu penso que o brilho de cada uma dessas etapas é o que a gente aqui na Soviero tem sempre para nós. Honestidade radical. Se você for honesto na construção das suas mensagens, seguindo as etapas que eu trouxe, se você for honesto ao falar com as pessoas, com seus potenciais clientes, tudo fica ainda mais fácil. A honestidade radical, como nós pregamos por aqui, é o que vai garantir a criação de conexões de confiança com os seus clientes. É isso que a honestidade é capaz de fazer. Aproveitando o gancho da honestidade, a gente tem que vislumbrar os piores cenários de quando você está mandando mensagens. E eles são 2. O primeiro, todo mundo dizer não. Todo mundo te responder que não quer, que não se interessa.
O que, na verdade, por incrível que pareça, é um cenário super positivo. Porque nesse caso, a gente pode até se perguntar, nossa, mas por que não? E entender exatamente o que a gente precisa mudar. Se é algo na oferta que a gente está fazendo ou se é no perfil de pessoa que a gente está abordando. O segundo cenário seria todo mundo te ignorar. Isso não significa que o produto não é bom ou a ideia não seja boa. Ignorar é muito diferente de dizer não. Ignorar significa que naquele momento, aquela pessoa não quis tomar uma decisão nem de sim, nem de não. Ignorar significa somente que talvez a mensagem que a gente está mandando não está atrativa o suficiente, capturando a atenção ou o perfil de pessoa que a gente está tentando entrar em contato não está adequado. Quando eu comecei a vender, enviar mensagens para as pessoas, fazer todo esse processo, eu, por vezes, ali me via ansiosa pela resposta, como se eu criasse uma expectativa de que a pessoa iria me responder. E se ela fosse mesmo me responder, quando que ela ia fazer isso? Para que eu pudesse logo prosseguir essa conversa, para poder conseguir logo ter a confiança daquela pessoa para finalmente fechar o contrato. Acontece que alimentar toda essa expectativa não adianta de nada. E só vai atrapalhar o rendimento dos seus outros afazeres como vendedor, vendedora. Se for para ver meu WhatsApp, tem gente aqui que eu acho que eu enviei mensagem em setembro de 2024. Fiz alguns follow-ups e a gente tá hoje em janeiro de 2025. E eu sigo sem respostas. Como também tiveram pessoas que com a mesma mensagem me responderam no mesmo dia ou poucos dias depois e hoje são clientes da Soviero. O problema aqui não era a mensagem, certo? O que bastou foi que essa mesma mensagem só chegasse até as pessoas certas. E é isso que a gente deve sempre buscar fazer. A partir do momento em que a mensagem foi construída, seguindo as ideias que a gente discutiu aqui, basta enviar para as pessoas certas. E caso nem com as pessoas certas dê certo, ajustar a mensagem e repetir o processo. Afinal, se você está empreendendo, você já deve saber. No empreendedorismo, a gente sempre testa, aprende, ajusta e repete. E com o envio e construção de mensagens, não seria diferente. Lembre-se sempre, parta desse princípio, de que você tem realmente algo que vai fazer a vida da pessoa do outro lado melhor. A nossa mensagem não pode, em hipótese alguma, ser mais uma em meio a outras mensagens de vendedores, com os quais a gente já está acostumado. Nas suas mensagens, sempre se apresente, seja humano, real, pessoal, específico e honesto. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Esse foi mais um dos nossos episódios aqui no Soviero Podcast. Lembrando que a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, você pode deixar aqui nos comentários do Spotify mesmo ou nos enviar um e-mail em relacionamento@soviero.com.br. Contem sempre com a gente e até a próxima!